Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, peçamos ao Espírito Santo que abra nossa mente e nosso coração e nos faça compreender tudo que essa palavra de Deus hoje nos revela. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, acompanhamos Jesus nesses domingos, dando-nos um manual de vida ética, um manual prático de vida e de conduta moral para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. Domingo atrasado ele nos ensinou como corrigir uns aos outros, se o meu irmão pecar contra mim, se o seu irmão pecar contra você, como corrigir. Domingo passado ele falou que, apesar de corrigir só 1, 2, 3 vezes, mas o perdão é para a vida inteira. Perdão não tem medida e não tem limite. Hoje o Senhor nos fala
de uma outra dimensão muito importante que tem a ver com a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo, que consiste no seguinte: como é que nós aceitamos a ideia de pessoas que nós consideramos que não são corretas receberem a bênção e a graça de Deus? Como é que a gente administra isso? Como é que a gente engole isto? O que é que nós fazemos com o que Deus faz por nós, com o chamado que Ele nos dá, com a missão que Ele nos confia, com o que Ele nos dá como condições e dons para a nossa vida? E como é que a gente convive com as pessoas, vendo-as receber de Deus? Qual é a nossa capacidade de olhar para as pessoas e pelo que elas recebem de Deus, olhar para as pessoas a partir do coração de Deus e não a partir dos nossos rótulos, dos nossos conceitos e preconceitos? Vamos lá? Tome o seu texto no folheto número 9, Evangelho de Mateus. Vocês vão levar esse folheto para casa no final da missa, pegar bem demoradamente ao longo da semana a primeira leitura do profeta Isaías, o Salmo 144, a segunda leitura de Filipenses, e também retomar o Evangelho. No seu texto está escrito Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 1 ao 16, mas não é capítulo 26, é capítulo 20, ok? O 26 já está no finalzinho, porque Mateus tem 28 capítulos, aqui é capítulo 20, tem esse pequeno erro. Vejamos, Jesus conta uma parábola. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Para os seus discípulos, não foi para a multidão, nem para os fariseus, nem para os mestres da lei, nem para os sacerdotes. Jesus conversa com um grupo específico, os apóstolos que estão caminhando com ele há 3 anos. O que Jesus fala com os apóstolos, ele o faz supondo tudo que ele já fez e já ensinou aos apóstolos. Também a nós agora. Jesus dirige para nós essa palavra e conta uma parábola. Eu já disse, mas vale a pena repetir. O estilo literário da parábola é uma técnica da gente contar as coisas. Quem conta a parábola geralmente conhece as pessoas com quem está conversando, e conta a parábola de tal forma que a pessoa que escuta, na maioria das vezes, as parábolas, os personagens das parábolas não têm nome, porque a parábola é uma história viva, que cada um tem que pegar o seu nome e colocar na parábola. Entendido? Fala o trabalhador, o empregado, o patrão. A gente precisa dar nomes a esses personagens, e a gente precisa descobrir qual é o personagem que a gente interpreta no texto. A gente tem que ouvir a parábola e, como eu disse, é um estilo vivo. A gente precisa saber se colocar na história e principalmente entender quando Jesus diz que eu pareço com tal ou tal personagem, ele está dizendo que eu preciso mudar, corrigir e melhorar em quê em minha vida? Vamos lá? E para as crianças é muito fácil. Criançada, vamos lá? Depois vocês brincam. Deixa o brinquedo agora, senta no colo do papai e da mamãe e vamos à historinha que Jesus conta. Vamos ler? Todo mundo? O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Então, crianças e jovens, reino do céu significa um lugar onde os valores do céu reinam, um ambiente, uma realidade onde os valores dos céus reinam. Reino dos céus é onde reina
o que as coisas dos céus somente dominam. Não domina as coisas que não são dos céus. Por isso chama reino dos céus. Ele é como a história de um patrão, preste atenção no detalhe, patrão que sai de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, combina com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os manda para a sua vinha. Quem é o patrão? O que significa de madrugada? Quem são os trabalhadores? O que é essa moeda de prata por dia? E o que é a vinha? Vamos ver? A história conta direitinho, é possível a gente entender. Vai repetir 6 vezes o preço dessa diária, 1 moeda de prata, 1 diária, porque significa a importância que é dada a essa ideia do contrato, do chamado, do contrato que faz e do pagamento que se realiza. Vamos lá. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Estavam na praça? Desocupados. Então o reino dos céus é como a história de um patrão que sai de madrugada, sai às 9 da manhã, ao encontro de gente que está desocupados. Presta atenção nisso, se tem alguém desocupado aí. E lhes disse, todo mundo? Ide também vós para a minha vinha, E eu? vos darei o que for justo. E eles? Foram. O patrão saiu de novo, leia, ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez, a mesma coisa. continua, saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: todo mundo bem firme, porque estáis aí o dia inteiro desocupados? porque estáis aí o quê? O dia inteiro desocupados? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Nada. Desocupados, fazendo nada. Versículo 7, eles responderam, Porque ninguém nos contratou. o patrão lhes disse, Ide vós também para a minha vinha. crianças me ajudem aqui, toda a igreja. São 5 os momentos em que o patrão sai em busca de operários. Quais são os 5 momentos? De madrugada, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde. O que significa isso? O turno de um dia claro. Antigamente, um dia de serviço não eram 8 horas. Para quem é antigo que nem eu, na roça, o povo mais antigo na roça que contrata um peão fica morrendo de raiva, porque eles chegam 7, 7h40, 8 horas, aí vai fazer um pito primeiro, aí vai pitar, aí vai trocar a botina, trocar de roupa, aí 8h15, 8h20 começa a trabalhar, não é assim? Antigamente o dia de serviço era do clarão do dia, com o nascer do sol, até o fim do claro do dia, no pôr do sol. O turno de um dia era assim. Eu estou falando isso não porque estou reivindicando que volte a ser assim, mas para que a gente respeite mais e trabalhe melhor as 8 horas que a gente é contratado para trabalhar nelas. Porque às vezes a gente fica murrinhando e não levamos em conta que no passado já teve gente que trabalhava 12 horas, sem intervalo. Nós temos muitas conquistas que a gente não sabe valorizá-las e vive sempre achando que ainda está no prejuízo. Mas voltemos à ideia dos 5 momentos por dia. O povo do Antigo Testamento, o povo da Bíblia, é um povo que sofreu tanto, Ao longo de 2000 anos, toda a história do Antigo Testamento, que está aqui, é isso tudo aqui. Setembro a gente reza sempre meditando a graça da Bíblia, não é?
Então, isso aqui tudo é o Antigo Testamento, isso aqui é o Novo Testamento, bem diferente, não é? Olha, você precisa fazer isso em casa, isso aqui é o Antigo Testamento. O povo do Antigo Testamento passou tanto tempo de sofrimento, entrava rei, saía rei, entrava governo, saía governo, e pensava, agora vai melhorar. Começava o camarada empolgado, falando que ia ajudar tudo, arrumar tudo para nós, e assim era o Itamar, era o Sarney, era o Lula, era a Dilma, era o Michel Temer, e a gente está sempre pensando, agora vai, não é? A hora que as coisas começam a gente pensar que vai avançar, vem o esquema da corrupção humana e desaba tudo. O povo da Bíblia, de tanto ver as derrapadas humanas, os fracassos humanos, começou a cultivar uma prática de oração para lembrar de uma esperança mais profunda. 5 vezes por dia, de madrugada, a hora do sol nascer, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde e no final do dia, o povo do Antigo Testamento parava tudo, se voltava para o lado do nascer do sol, o Oriente, e fazia um momento de oração dizendo o seguinte: assim como é certo que o sol nasce todos os dias, é certo que um dia Deus virá e irá transformar nosso sofrimento numa realidade que esses reis, príncipes e governantes só prometem e nunca realizam. Não é bonito? É chamado de a esperança messiânica. Um dia virá. E no meio das fadigas mais apertadas de trabalhar o dia inteiro, de madrugada até o pôr do sol, 5 momentos o povo parava e voltava-se para o nascer do sol e dizia: como o sol nasce todos os dias, virá o dia em que Deus, o Messias, vai intervir em nossa história. É o que a gente chama de cultivo da esperança, uma espiritualidade baseada na confiança de que Deus vai intervir um dia, que não serão os nossos pecados a terem sempre a última palavra, os nossos erros a terem sempre a última palavra em nossa vida. Então, esses 5 momentos a gente pode entender também como os 5 primeiros livros da Bíblia, que são as 5 grandes promessas da Bíblia. Os 5 primeiros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio e Levítico. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, que é pouquinho, são chamados aqui de livro da lei. Entendido? Em cada momento se meditava o mistério de que as leis humanas estão fracassando, a gente não obedece, os nossos chefes não obedecem ao plano de Deus, nós também não obedecemos, mas a lei de Deus é que nos guia. A palavra de Deus é luz que guia os meus passos. Então, parar ao longo do dia 5 vezes, se recordava também os 5 livros da lei, que nós temos também um outro símbolo para essas 5 horas, 5 vezes que o patrão sai. Olha aqui para a cruz. Antigamente, a gente rezava nessas 5 vezes por dia, no nascer do dia, do sol, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, a gente parava e rezava, meditando, porque a história está falando de um dia de trabalho, não é? Não é isso? É. Um dia de trabalho. A cruz revela para nós um dia de trabalho de Deus em nosso favor. A gente olha para a imagem de Jesus na cruz e contempla as 5 chagas, nas 2 mãos, nos 2 pés e no lado traspassado. Então, e ainda pode acrescentar a coroa de espinhos, os ombros machucados e feridos de carregar a cruz. Pode-se acrescentar muita coisa aí. Jesus conta de um patrão que contrata a gente em 5 momentos diferentes do dia. Ele, com as 5 chagas, em um dia de trabalho, trouxe para nós o preço para a nossa salvação.
De madrugada ele foi preso, às 9 da manhã ele foi julgado e condenado, ao meio-dia ele foi pregado na cruz, às 3 da tarde ele morreu e no final do dia ele foi sepultado. Então, essa historinha que Jesus está contando, que o reino de Deus é como a história de um patrão que contrata trabalhadores em 5 momentos diferentes. Jesus já está apresentando a nós que Deus nos chama e nos convida para trabalhar na vinha dele, mas o próprio Deus em um dia fez por nós o que a eternidade do nosso suor não é capaz de pagar. Amém? Amém. Durante um dia, da madrugada, a hora que ele foi preso, até a hora que ele foi sepultado, foi um dia de serviço, que com as 5 chagas, ele comprou para nós, com preço de sofrimento e de sangue, comprou para nós a paz, abriu para nós de volta a porta do reino dos céus, garantiu a nossa entrada de volta no convívio de Deus e na glória dos céus. Esse é o dia de trabalho, um só, que paga todos os outros dias de trabalho. Uma salva de palmas para Jesus. Mais forte, um grito de amor a Jesus. A palavra de Deus, se a gente não tiver tempo para ir puxando essas coisas todas que ela tem significado, a gente nunca é transformado por ela. A gente precisa se ocupar com essas recordações e ir buscar o significado de tudo isso que já deve estar assim na memória da gente. Se não está na memória, você olha para a cruz e entende o significado dessas 5 vezes que o patrão chama. O patrão chama gente que começou a trabalhar de madrugada, 9, meio-dia, 3 e 5 da tarde. Propõe a todos pagar uma diária, uma moeda de prata. Uma moeda de prata, hoje a diária de serviço na cidade para uma diarista está entre 80 e 100 reais, não é? Na roça está entre 70 e até 100 reais também, dependendo da região, até menos, até 60 reais, tem região que você pega peão de 60 reais. Uma moeda de prata equivale ao necessário para um pai de família dar o sustento para uma família de 5, 6 pessoas. Sustento de família simples, tá? Não é para bancar o almoção que vocês comeram hoje não, que ficou muito mais caro do que uma moeda de prata, ok? Comida simples, de trabalhador, de batalhador na vida. Esse patrão chama os operários. No final do dia vem a segunda parte da parábola, vem o acerto. Então nós vamos ver agora, primeira coisa olhe para a cruz. Nos momentos em que você se encontra desocupada e desocupado na sua vida, você experimenta Deus te chamando para trabalhar na vinha dele? Você tem dado conta de dar sentido para as suas horas de desocupado? Isso é uma pergunta boa. O patrão chama a todo mundo. O que o patrão não quer é ver ninguém desocupado. O que o patrão não quer é que ninguém chegue ao fim do dia sem ter o sustento para sua família. Que ninguém chegue ao fim do dia tendo que pedir esmola para padre ou para pastor, ou favorzinho para político. Amém? Amém. Mas com seu suor derramado que você sustente a dignidade da sua casa. Amém? Amém. É isso que o patrão quer. E olha como é que ele acerta as contas conosco. E o que esse acerto provoca em nós? Versículo 8. 8. Versículo 8. 8. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador. Apareceu agora um personagem novo, que é o administrador. O patrão diz o que para o administrador? Leia. Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos,
começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Como nós rezamos no Pai Nosso, a gente diz na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente não pede o pão nosso de todos os dias que seja guardado na minha despensa, na minha geladeira, não é? A nossa relação com Deus é uma relação de confiança gratuita sempre. Ele me dá saúde, Ele te dá saúde para trabalhar, e a gente, com o esforço, o de cada dia, Deus vai garantir que tenha, se a gente aceitar o convite para não ser um de desocupado. Pode pegar pesado? Nós vivemos, só para retomar coisas que eu já tenho pregado e que vocês já sabem, até mais do que eu, nós vivemos a época em que se convive pais e filhos que fazem parte do grupo do NEM, não é? Nem estuda, nem trabalha. Há 2 anos atrás saiu uma pesquisa, no Brasil, a primeira geração de jovens na história do Brasil, de jovens convivendo com pais que passaram a vida inteira recebendo benefícios do governo, e jovens que conviveram com os pais a infância, a adolescência e chegaram à juventude e nunca viu o pai e a mãe trabalhar. Isso existe? Existe. Isso é bom? Não. Isso é uma tragédia. Nós mais velhos somos da época em que a gente não trabalhava por dinheiro. A gente trabalhava primeiro porque era uma graça de Deus não ser um desocupado. Era uma graça. Era causa de vergonha. A gente sentia-se humilhado se chegasse alguém na casa da gente e estivesse desocupado. O papai não ficava dentro de casa nem quando estava gripado. Se ele tivesse muito ruim, ele deitava debaixo de uma árvore lá no mato, porque ele tinha vergonha de alguém chegar em casa e pegar um homem, chefe de família, desocupado dentro de casa. Imagina se nós hoje tem problema com isso. Qualquer hora do dia nós saímos de bermuda, de chinelo, sem camisa lá na porta, com a cara toda amassada. Qualquer hora do dia. A gente não trabalha, não tem tanto velho que nem eu aqui na igreja, não é? Mas eu ainda peguei, eu tenho 54 anos, mas eu peguei uma época em que a gente trabalhava na roça, e uma das conversas que a gente contava uns para os outros orgulhosos era assim: já fazem 3 meses que eu não ponho a mão no dinheiro, 4 meses, 5 meses, era motivo de orgulho. A gente dá conta de passar meses sem pôr a mão em dinheiro, significava que pelo serviço e pelo que a gente produzia no quintal e na terra da gente, o sustento vinha. A gente não era escravo do dinheiro. A gente não trabalhava por dinheiro. A gente tinha tempo folgado na roça da gente. A gente trabalhava um dia para um vizinho, para depois ele pagar a gente com um dia de serviço. Ou trabalhava para ganhar uma banda de... para receber uma banda de porco, ou toicinho, ou banha de porco, ou arroz, ou feijão. A gente não tinha relação com o dinheiro como perversamente nós temos uma relação de escravidão com o dinheiro de hoje. Não é à toa que a Bíblia chama o dinheiro de o esterco do capeta. Não é à toa, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus chama o dinheiro de as fezes de Satanás. Porque deixou de ser o resultado do trabalho honroso nosso. Nos dias de hoje em que se arranca do salário pedaços e as nossas lideranças andam para lá e para cá com mala de dinheiro, fala: não é minha não sei quem pôs lá em casa não. Não sei quem pôs no meu carro não vi não. Pensa. Nós vivemos num período de uma escravidão enorme, em que se soma gente desocupada e gente dependendo do dinheiro o tempo inteiro, e que não escuta a voz de Deus chamando: vem trabalhar na minha vinha. Pode pegar pesado?
depois que a Dilma foi deposta, que o presidente entrou lá o Michel Temer entrou, iniciou o recadastramento das pessoas que recebem pensão por motivo de saúde, não é? Eu nunca imaginava na minha vida de velho que eu morreria tendo escutado o que eu tenho escutado nesses últimos 3, 4 meses, em que apareceram no mínimo 4 pessoas pedindo para mim uma oração para Deus abençoar. Sabe para quê? Pasmem. Eu digo a vocês que eu fiquei tão abalado, mas tão abalado, que tive até um tipo de uma tristeza, uma nostalgia, um tipo de depressão, de tristeza. Gente vir marcar conversa comigo, chorar e dizer: padre, faz uma oração para mim, porque o governo mandou recadastrar e eu preciso que Nossa Senhora interceda para que o médico me dê um laudo dizendo que eu sou doente e não tenho condições de trabalhar. Nós chegamos a um absurdo em que as pessoas pedem um milagre que prova que elas não dão conta de trabalhar. Pensa. E a pessoa chega na gente pedindo a oração, ela pede isso mecanicamente, ela nem tem noção da gravidade do que ela está pedindo, não, gente. Quando ela fala, quando me abordam falando isso, primeiro eu assusto tanto, mas eu me espanto tanto e fico pedindo ao Senhor: me dê equilíbrio para ter respeito para com o sofrimento dessa pessoa, para que eu não estrague o resto que ainda presta nela. Mas como é que você trata uma pessoa que diz: eu quero um milagre em minha vida? O milagre é que o médico pericial me dê um laudo dizendo que eu não posso voltar a trabalhar e que eu tenho direito de ganhar sem. Então, se nós mudamos a lógica do milagre, o milagre não é mais para pedir o dom de Deus para se libertar da escravidão do capeta do dinheiro. O milagre não é pedir a Deus o dom e a graça para deixar de ser um desocupado na vida, que mesmo tendo um problema de saúde, de acidente de trabalho, seja lá o que for, e existe muita gente assim, mas mesmo assim, como é que eu, que sofri um acidente de trabalho, tenho a graça e a inteligência para desenvolver outras habilidades e aprender a fazer outras coisas, e não viver mais comprometido por uma limitação física? Que essa limitação física não tenha a última palavra em minha vida, mas que o Espírito Santo me dê coragem para desenvolver outras habilidades, que eu aprenda a fazer coisas que a saúde que eu perdi naquele acidente de trabalho eu não posso mais, mas desocupado eu não vou ser. Amém? Certeza? Quando as pessoas começam a confundir milagre com capacidade de arrumar prova para conseguir do governo dinheiro sem trabalhar, eu acho que é o nível mais perigoso e perverso de atraso que nós estamos entrando. Porque o patrão, que é Deus, nos chama para trabalhar na vinha dele, que é cuidar da sua família, na sua escola, cuidar no seu trabalho, na igreja, fazendo bem para quem precisa. O administrador que vai acertar as contas é Jesus. Jesus veio administrar para nós os dons espirituais que nós precisávamos para a nossa vida em Deus, não foi? Ele é o administrador das graças e dos benefícios. É Ele que nos administra todas as graças e benefícios que precisamos para a nossa vida. Mas Ele faz isso no final de um turno em que nós, imediatamente ao ouvir o chamado de Deus, nos colocamos a trabalhar. Jesus acerta as contas conosco a partir da resposta nossa ao chamado de Deus, para não ser um desocupado. Amém? De verdade? Eu sei que é pesado, não é? É sofrido. Para muitas pessoas vão sair dessa igreja numa agonia danada. E deve.
E eu digo a você, é preferível que você saia numa agonia danada dessa igreja, mas dizendo ao Senhor, não vou amanhecer uma segunda-feira, chegar às 8 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, e ser uma desocupada, um desocupado na vida. Acabou meu tempo de desocupação. Deus me deu um corpo, uma inteligência, Deus me deu habilidades e capacidades, e eu vou ser alguém que vai ser útil na vinha do Senhor. Amém? Amém. De vez em quando vem umas pessoas desabafarem comigo, dizendo, não, eu não preciso fazer nada, porque os negócios que eu tenho me mantêm, ou o esposo não quer que eu faça outra coisa senão cuidar da família. Eu digo, então dedique ao menos 2 horas por dia, vai para uma escola e vai ser voluntário numa escola, vai para um postinho de saúde e vai ajudar a conviver com as pessoas que estão lá internado, no hospital, vai no presídio visitar quem está preso, vai atrás da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura e pega a lista dos mais pobres e abandonados, vai visitá-los, vai ajudá-los, rezar com eles e dar sentido para a vida deles, mas não seja uma pessoa desocupada o dia inteiro. Amém? Amém. Cabeça desocupada é a oficina do Gabiru. Imagina uma cabeça desocupada com o Gabiru o tempo inteiro falando com a gente através da internet. Aí é um inferno completo. Porque isso aqui é uma potencialidade enorme para arrebentar com tudo na vida da gente. Hoje, você, eu, cada um de nós precisamos nos colocar nesse mundo, e alguém que mesmo entre uma atividade e outra, fica sempre atento com o patrão, que é o Pai Eterno, que sempre passa olhando para nós e pergunta, o que você está fazendo aí? Repito, gente, não é trabalhar para aumentar a riqueza do mundo, ou a riqueza sua, é trabalhar porque trabalhar é uma graça, é um dom. Vamos ver esse acerto de contas. O patrão fala, começa a acertar as contas e pega os que eu chamei agora por último, às 5 da tarde, depois vai para os primeiros. Quando chegou a vez dos primeiros, aí vem a confusão. Versículo 11. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Crianças, olhem para cá. Tudo que você recebe ao longo do dia, da sua mãe, do seu pai, do professor, da professora, tudo que você recebe, o alimento, o material de escola para você estudar, você recebe e começa a resmungar, ou você recebe e começa logo a louvar a Deus pelo que você tem de condições de fazer melhor ainda? Começaram a resmungar contra o patrão dizendo, leia, estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Eu conheço, e seguramente vocês conhecem também, pessoas na sua família que abandonaram a fé, porque se rebelaram e se revoltaram contra Deus com o seguinte, eu sou tão correto, tão honesto, tão dedicado na minha vida, e não consigo avançar, por que meu vizinho que não vale nada, meu colega de serviço que não presta para nada, as coisas para ele, tudo vai dar certo, e eu que busco a Deus não dá certo? Tem gente que perde a fé por causa disso, não tem? Besta, duplamente besta, porque a lógica do reino dos céus não é ouvir o chamado de Deus e ir trabalhar para ser premiado e para ser promovido, não. A lógica do reino dos céus é outra. Primeiro, que ser chamado por Deus para trabalhar na vinha dele já deve ser uma graça. Muitas pessoas perdem a fé porque não suportam a ideia de serem igualadas diante de Deus com alguém que não vale nada e que elas veem receber bênção de Deus na vida. Não suportam. Eu conheço pessoas na família, na minha família, que de ver uma mãe cuidar com carinho de um filho custoso, o filho que era considerado certo, ou a filha, rompe com a mãe, porque
porque diz: eu não aceito que você trate bem esse vagabundo que não vale nada. Isso existe? Existe. As mães sabem o sofrimento que é. Não aceito que você iguale a mim, a essa pessoa que eu considero que não presta. Essa é a indignação dos operários. Tem a graça de ser convidado pelo Senhor de madrugada, tem a graça de ter saúde, tem a graça de não precisar nem de despertador. Antes do sol sair já levantou, já tomou banho, já vestiu roupa, já tomou café da manhã e está pronto para trabalhar. Faz as coisas todas certas, mas sempre que recebe está azedo e resmungando com o que recebe. Tem gente assim? Tem tanta virtude, mas uma só estraga o resto: a resmungação. Leia. Olha a reação do patrão. Versículo 15. Desculpe, Então o patrão disse a um deles: brada a igreja. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Nós conhecemos o ditado: o combinado não sai caro. Ah, tá. Esse é o problema nosso na relação com Deus. Porque nossa lista, no nosso diálogo com Deus, a nossa lista nunca termina de ser feita. A gente está sempre acrescentando alguma coisa no combinado com Deus. Sempre. O que nós precisamos perguntar hoje a Jesus é: Senhor, o que é que o Senhor combinou conosco? Porque às vezes nós atropelamos a nossa vida exatamente porque não entendemos o que foi combinado. E o que foi combinado com o dia de serviço que Jesus realizou no seu sofrimento, derramando suor, lágrima e sangue? Qual foi o combinado da cruz? Estenda sua mão aqui para a cruz. Crianças, criançada, vocês também. A mãozinha para cá. Diga comigo: o combinado da cruz. O combinado da cruz Não é o do patrão. não é o do patrão. O combinado da cruz O combinado da cruz é que Jesus daria sua vida por mim, daria sua vida por mim, para me purificar para me purificar de meus pecados, para me salvar e abrir o reino dos céus para minha vida. Obrigado, Jesus, Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor oferece na cruz. por tudo que o Senhor oferece na cruz. Eu ainda não recebi respeitosamente o que o Senhor combinou e ofereceu no preço da cruz. Amém. Amém. Olhe para a cruz. Irmã, irmão, o diacho é que nós não colocamos as nossas crianças na catequese e nem ensinamos nossas crianças a chegar diante da cruz e fazer o sinal da cruz e rezar a Jesus, ao Papai do Céu, para agradecer tudo que Jesus fez por nós na cruz. Não fazemos isso não. A gente, para convencer a meninada, a gente diz: vamos para a igreja para pedir o Papai do Céu, que se você comportar direitinho e pedir o Papai do Céu, ele te dá tudo que você pedir. A criança não vem para a igreja porque um pai e uma mãe colocou na mente e no coração dela que ela já recebeu no altar da cruz o preço da sua paz e da sua salvação. Amém. As nossas crianças não aprendem a rezar para acolher o que Jesus, para que nós sejamos educados a receber com respeito o que Jesus, o administrador das graças do céu, oferece para nós na cruz. Nós ensinamos as crianças a rezarem, a vir diante da cruz e já vem fazendo a sua lista. Sai diante da cruz pedindo, anda um pouquinho, volta para lá: não, mas esqueci disso, e vai embora pedindo, e semana que entra volta pedindo. A gente nunca chega aqui diante da cruz e diz: obrigado, Senhor, o Senhor pagou o preço, não de um dia de serviço meu, mas o Senhor pagou o preço, com sangue, suor e lágrima, em um dia de sofrimento e sacrifício na cruz. O Senhor pagou o preço, para que eu possa morar no céu eternamente. Obrigado, Jesus.
Dê uma salva de palmas para ele, gente. Dê um grito de amor a Jesus, minha gente. De 2011 a 2016, quer dizer, em 5 anos no Brasil, 68 mil e tantos, quase 69 mil pessoas se suicidaram no Brasil. E no histórico da imensa maioria das pessoas que se suicidaram porque olha para isso aqui e fala: isso aqui não me diz mais nada. Olha para as vitrines e fala: eu não dou conta de comprar isso tudo para ser feliz. Olha para você e diz: o amor que você tem por mim não significa nada. Nós somos um mundo de gente vazia, desocupada, e que está sempre diante da cruz ainda pensando em ganhar alguma coisa. Esse evangelho, ele foi escrito, se você pegar a Bíblia, particularmente o Antigo Testamento, você vai ler o Antigo Testamento e ver nele uma doutrina que é muito forte, que a gente chama de doutrina da retribuição. Doutrina da retribuição é aquela que os irmãos evangélicos gostam dela. O Edir Macedo, o Malafaia fazem fortuna com a doutrina da retribuição. Qual é? Vem para a igreja, para o templo, traz o seu dízimo e a sua oferta, que Deus vai te honrar e te abençoar, e você vai ganhar a bênção. Essa é a doutrina da retribuição. Está na Bíblia? Está. Mas a própria Bíblia critica essa doutrina da retribuição. O livro na Bíblia que faz a maior crítica à doutrina da retribuição é o livro de Jó. Que todo mundo lê o livro de Jó pensando que ele é um livro a favor da doutrina da retribuição. Pelo contrário, Jó é aquele que perde tudo. E quando ele perde tudo, no leito de enfermidade ele acorda, vira do lado, quem está sentado do lado dele? O próprio Deus. E ele fala: ué, mas o que você está fazendo aqui, Deus? Eu achava que você gostava de mim porque eu era rico, dava dízimo na igreja, tinha prêmios, tinha fortuna. Deus fala: não, eu gosto de você porque gosto de você. A cruz e a entrega de Jesus na cruz é a grande ruptura com a doutrina da retribuição. Porque na cruz, a cruz não é prêmio para a gente certinha. O sangue de Jesus não cai em cima de anjos que nunca pecaram. O sangue de Jesus é água viva para lavar homens e mulheres marcados pela lepra do pecado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o fardo, e eu vos darei descanso. Vinde a mim, ovelha perdida, eu te encontro, eu te busco, eu te salvo. Vinde a mim. Essa oferta da cruz não é prêmio para gente certinha que paga imposto. Esse discurso da classe média brasileira: eu pago os meus impostos, então eu posso fazer o que eu quero, e ninguém mete a colher na minha vida. Esse é o discurso mais tolo e limitado que nós temos hoje em dia. Quando o Brasil melhorou um pouquinho a sua economia em 2008, 9, 10, 11, 12, os pobres que melhoraram o padrão da sua economia começaram a ter um dinheirinho, pegaram os filhos, tiraram da rede pública e levaram os filhos para a escola particular. Pegaram, ao invés de ir para o posto de saúde, para o SUS, pegaram um dinheirinho e pagaram um plano de saúde. Então, todo mundo abandonou a saúde pública para o caos, abandonou a educação pública para o caos, abandonou a segurança pública para o caos. Cada um contratou sua motinha que passa na porta de casa e a sua vigilância própria. Quando o Brasil entra em colapso, nós não temos nem dinheiro para pagar o particular, e nós abandonamos as estruturas públicas de serviço para promover uma sociedade justa que a gente devia ter. Porque a lógica que nos domina é aquela: se está bom para mim, eu posso pagar pelo melhor, lasque o resto. Essa é a lógica perversa do mal que domina sobre nós. Jesus está dizendo para nós com esse evangelho que não. O que ele não quer é que ninguém seja desocupado, mas ele não quer também que ninguém viva
recebendo favorzinho de padre, de pastor e de político, que é uma praga. Tá bom? Veja como é que termina o texto. O combinado não sai caro. Não combinamos uma moeda de prata? Na cruz Jesus diz: não combinei que te daria salvação? Leia. Toma o que é teu e volta para casa. Epa. Toma o que é teu e volta para casa. Significa o quê? Que cada um de nós tem que voltar para casa dando conta de sustentar a nossa família com o suor da nossa derramado por nós. Amém? Amém. Que nós não vamos viver nem às custas dos outros e nem às custas da desocupação. Amém? Amém. Combinado? Combinado. Toma o que é seu e volta para casa. Leia. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Leia e firma, igreja. Por acaso não tenho o direito de fazer o que espero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Quando você vê o seu vizinho trocar de carro, levantar mais o telhado da casa, reformar o muro, arrumar a calçada, você diz: ô Senhor, obrigado, porque a bênção chegou no meu vizinho, a vida dele está melhorando? Ou você é daqueles que olha e fala: o que esse cara está mexendo para melhorar de vida desse jeito? Não é assim que nós reagimos? Hã? É. Nós nos alegramos com as conquistas dos outros. Nós louvamos a Deus porque o outro que começou a trabalhar agora tem o que levar para casa, do jeito que eu comecei a trabalhar de madrugada, tenho que levar para casa. Nós nos alegramos. Nós louvamos o Senhor porque Ele me enxergou de madrugada ou às 5 da tarde, mas Ele me enxerga e Ele sempre me chama e Ele sempre me envolve na obra do Seu reino. Nós louvamos o Senhor por isso. Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Você aceita a misericórdia de Deus do jeito que Deus oferece para você e para as pessoas que você não gosta muito? Olhe para a cruz. Estenda a sua mão para a cruz. Diga comigo: a misericórdia. A misericórdia. A graça. A graça. Não é prêmio. Não é prêmio. Não é mérito. Não é mérito. Não é devolução. Não é devolução. Para premiar boas ações. Boas ações. A graça. A graça. A misericórdia da cruz. A misericórdia da cruz. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Que supera toda minha miséria. Toda minha miséria. A graça. A graça. A misericórdia da cruz. A misericórdia da cruz. É o salário do amor. É o salário do amor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. 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 Ei, moçada, essa semana vai pegar fogo, não vai? Você pode continuar resmungando diante do Pai Eterno, ou escutar uma bronca do Pai Eterno dizendo assim: para de me resmungar, volta para sua casa louvando a Deus pela saúde que você tem. Pare de falar o que você não dá conta de fazer mais, porque não tem condições, porque não tem saúde, mas comece a olhar o que você pode fazer, o que você dá conta. Aqui, do lado da minha casa, a Dona Virgínia morreu, agora há pouco celebramos os 30 dias de falecimento dela. Dona Virgínia, seu Itamar na cadeira de roda, com a ferida grave na perna. Dona Virgínia sequinha, 87 anos, magrinha, sequinha. Levantava, mantinha a casa dela todinha, cerâmica branca. Dona Virgínia fragilíssima, com um balde de água, pouquinha água, um pano bem pequeno, um rodo bem pequeno. Ela empurrava uma cadeira de plástico para um lado, sentava na cadeira de plástico e limpava a casa ao redor da cadeira. Depois ela empurrava a cadeira para cá, sentava, empurrava, não carregava não, sentava, e onde o rodo alcançava, limpava aqui.
essa entendeu o que é ser chamada pelo Senhor para trabalhar na vinha. Amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas, é assim mesmo. Graças a Deus a gente tem exemplo bom também, né? Senão a vida fica pebada. Mas tem tanta coisa bonita, tanto testemunho lindo de gente que não morre sem experimentar a alegria de ser operária e operário da vinha do Senhor. Hoje você pode se colocar na presença do Senhor, não para resmungar, mas agradecer a Ele pela sua vida, pela sua saúde, sua inteligência. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, se apresente agora ao Senhor como operária, como trabalhadora e trabalhador da vinha que Ele chama você. Ele te deu tantos dons, tanta capacidade. A única coisa que não combina é sermos um bando de desocupados, ou de gente que trabalha e vive resmungando e reclamando. Temos que ser homens e mulheres que trabalham e somos sempre agradecidos ao Senhor por ter saúde, por ter inteligência, por ter a casa, a família, por ter condições de voltar para casa sempre levando alguma coisa para sustentar a família. Agradeça ao Senhor por tudo que você é, por tudo que Ele enxerga em você, as coisas boas que você tem, as coisas boas que você é capaz de realizar por um mundo melhor, testemunho que você dá ao mundo pelo seu suor, pela sua entrega. Diz a Ele que você não vai mais ficar resmungando e nem desocupado, que você aceita o convite dEle e você vai ser um operário da vinha e do louvor por tudo que de Deus você recebe, e principalmente por tudo que por um dia de trabalho na cruz Jesus realizou por você. Pagou o preço da sua diária eterna no céu. Fale com o Senhor, reze. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo,
teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te indica. Ou, se preferir, reze comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Diante do seu altar, diante do seu altar, diante da sua cruz, diante da sua cruz, eu ofereço hoje eu ofereço hoje o meu sim o meu sim ao chamado ao chamado para trabalhar na vinha, para trabalhar na vinha, na família, na escola, no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, no mundo, na igreja. Eu quero ser operário das coisas do céu. Jesus, não me deixe jamais ser um desocupado. Não me deixe jamais ser uma pessoa que faz as coisas certas e cobra o preço na reclamação. Senhor, eu quero ser um dom de Deus para minha família e para o mundo. Tudo que eu posso fazer por um mundo melhor, eu vou fazer. Jesus, por seu sangue, por sua lágrima, por seu suor, santifica e abençoa o meu suor, os meus esforços. Senhor, não permita que eu seja escravo do dinheiro, do consumismo, das ilusões do mundo, mas faça de mim um operário da vinha do Senhor. Eis-me aqui para fazer o bem, para me alegrar com o bem. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Toma minha vida. Eu quero me derramar em sacrifício de amor, de louvor, de serviço, generoso, para o bem da minha família, para o bem de um mundo melhor. Toma, Senhor. Segure as suas mãos erguidas. Faça a sua oração pessoal. Estabeleça sua aliança com o Senhor, com a palavra, com a cruz do Senhor, com o sangue que o Senhor derramou para a sua salvação, para garantir a você a sua entrada e a sua morada eterna no céu. Cele a sua aliança e agradeça e louve o Senhor. Toda a igreja louvando. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos pela nossa vida, pela nossa inteligência, pela nossa saúde, pelo alimento que tivemos hoje, a nossa casa, a nossa família, o trabalho, a escola, o mundo. Obrigado pela nossa vida e a nossa capacidade de fazer alguma coisa para o bem dos outros, sem querer prêmio, mas pela alegria de fazer o bem. Obrigado. Te glorificamos, te amamos, te adoramos e consagramos ao Senhor a nossa decidida entrega como operárias e operários do reino. Amém. 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 Amém.